Olá, um dia eu encontrei um colega que trabalha numa empresa que eu presto serviço e ele estava um pouco preocupado. Por que estava preocupado? Ele tinha passado por um treinamento de administração do tempo, né? E ele percebeu que das atividades que ele tinha na rotina, era muito difícil priorizar, identificar qual que seria mais importante que outra. Porque no ponto de vista dele, no levantamento que ele fez, a maioria era de atividades importantes. Então, para quem não sabe, um dos primeiros passos quando você vai trabalhar na administração do tempo, você elenca todas as suas atividades de um dia e classifica, né, como importante ou não importante. E também urgente e não urgente. Então, cada atividade ela vai ter essas duas classificações juntas, importante e urgente, ou importante e não urgente, aí vai. Para você definir o que é urgente ou não urgente é fácil, porque depende do tempo que você tem para entregá-la, né? Porém, e aí que foi o ponto, na hora de você avaliar o que é importante, é que você passa uma certa dificuldade. Por quê? Qual é o critério que você adota para dizer que uma atividade é importante ou não é importante? Então, cabe aí uma dica, pelo menos do meu ponto de vista, que ajuda bastante. Para você elencar o que é importante ou não, primeiramente a gente recomenda não pegar as atividades do dia, pode até ser do dia, mas relacionada a um determinado processo. Seja a sua atividade na área administrativa, prestação de serviço, manufatura, a gente atua em um ou mais processos. Então, o processo de elaboração da folha de pagamento, o processo de produção de uma peça, o processo de entrega de um material. Então, tem começo, meio e fim. Às vezes eu não faço parte de todo o processo, mas atuo numa parte dele. Pois bem, esse é o ponto. Primeira coisa, qual é o processo? Esse. Qual é o produto que esse processo oferece? Primeira coisa, tem que estar sempre em mente. Parece uma besteira, mas se você parar para pensar, às vezes você vai ter até um pouquinho de dificuldade, principalmente processo administrativo, né? Qual é o propósito desse processo? O que ele entrega? Qual é a missão dele? É importante você ter uma ideia, não precisa entrar em detalhes, mas qual é a missão? Porque é entregar o quê, mas com que parâmetro de qualidade, tempo, né? Em quais condições, isso é bastante importante. Aí, ótimo, uma vez definido o teu processo, essa atividade pertence a processo de, né, contas a pagar, e você sabe qual é o produto, né, desse processo de contas a pagar, qual é a missão. Então você pega cada atividade e você aí sim vai avaliar se ela está agregando muito ou pouco nesse processo. Ou trazendo aqui para o que a gente está usando, as expressões, se ela é importante ou não ao processo, né? Então você pega as suas atividades do dia, puxa, isso aqui, o que tem a ver realmente para a entrega do meu produto, né? Do produto final, né? Seja ela para o cliente externo ou para a área cliente, né? O meu cliente interno. Então aí é um critério bastante interessante para a gente usar assim nessa classificação do administração do tempo. Porque é muito vago. Às vezes nós valorizamos algumas atividades como importantes, mas elas são decorrentes de algum retrabalho, de algum erro que aconteceu lá na frente, ou alguma coisa que a gente valoriza porque nós que desenvolvemos a atividade, a gente se sente bem, a gente se sente importante em fazê-la, né? Então esse é o ponto, estabelecer esse critério. E uma outra dica, né? Esse critério, essa definição de importante varia muito. Por quê? Com a tecnologia constantemente sendo atualizada, sistemas novos, várias formas de você fazer as coisas, então a atividade que ontem era importante pode não ser mais hoje importante, né? Assim como o que minha área cliente ou que o meu cliente deseja lá na ponta do processo pode, né? E constantemente muda também, pode mudar ou muda.
Então, é sempre importante eu reavaliar as minhas atividades nesse sentido. Ela é importante por esse meu processo e o que eu defini hoje como importante pode amanhã não ser mais, tá certo? Então essa é a dica que eu deixo para vocês e se tiverem, né, alguma dúvida, algum ponto aí a colocar para a gente conversar, fiquem à vontade, seria um prazer conversar com vocês, entre em contato conosco, ok? Um grande abraço.